A nossa reportagem em busca da boneca Annabelle começa de maneira trágica. Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, Sônia Abrão. Como vocês sabem, hoje a nossa reportagem é realmente especial. Nós vamos levar vocês a conhecer o que há de oculto nas forças ocultas da boneca Annabelle. Um caminhão, no momento em que a gente parou. A explosão aconteceu agora, inclusive, Sônia. No momento em que nós paramos, o caminhão tombou na pista e agora ele acaba de explodir provavelmente, né, o seu tanque de gasolina. O motorista saiu realmente com vida ali, ele saiu correndo, terminou, a gente viu essa cena. E na hora que a gente ia começar a gravação, o caminhão já pegou fogo e agora nós temos essa imagem desoladora que vocês estão vendo agora. A polícia ainda não chegou no local, os bombeiros ainda não chegaram no local, o trânsito começou a ficar parado lá, começou a ficar bem complicado. Agora nós acabamos de passar outra explosão agora. Muito boa tarde, Brasil. Agora sim, a gente conversando com vocês aqui do nosso estúdio. Estou acompanhada da sensitiva Márcia Fernandes. Boa tarde. Boa tarde. Também do Jorge Lordello. Boa tarde, Lordello. Lordello. E vocês sabem que hoje nós vamos tratar da busca que a nossa reportagem fez pela verdadeira boneca demoníaca, a Annabelle, que vocês estão vendo aí. Essa é a boneca hollywoodiana, essa é a boneca que faz parte desse filme que já virou campeão de bilheteria. Foi lançado dia 9 de outubro aqui no Brasil, arrebentou. E aquela de pano que vocês viram dentro de uma caixa de madeira e vidro é a boneca original que o nosso repórter, o Nélio Júnior, foi atrás junto com o nosso diretor, o Júlio Fávaro, o Marmita. Eles foram para os Estados Unidos especialmente em busca da verdadeira Annabelle. E olha o que acontece pelo caminho. E muitas outras coisas estranhas foram acontecendo até eles conseguirem localizar o museu onde está a verdadeira boneca, né, que dizem que é amaldiçoada, que é um instrumento do demônio, tá? Esse é o museu, o Monroe, que também está passando por uma situação esquisitíssima, que você vai saber hoje ainda aqui no nosso programa. Mas olha, eles passaram pela estrada, estavam meio perdidos, não conseguiam achar o lugar onde estava a Annabelle, e de repente eles acabam de passar por aquele trecho da estrada e ouvem a explosão. E foi o caminhão que tombou, caminhão de combustível explodiu. O Nélio já desceu do carro, já fez a reportagem também, né? Marmita já gravou tudo. Olha só, eles tinham, na verdade, eles tinham parado para fazer a abertura da reportagem. E se eles demorassem um pouquinho mais, esse caminhão podia ter explodido em cima deles, podia ter batido no nosso carro, para vocês terem uma ideia. E não foi só isso que aconteceu, não. Outras coisas que vocês vão ver hoje ainda, com absoluta exclusividade, aqui no nosso programa, tá? Daqui a pouquinho, aliás, a Márcia Fernandes vai analisar, o Lordello, vocês sabem que é um estudioso do assunto, vai também dar as impressões dele sobre tudo que vai ser mostrado hoje aqui no nosso programa. Esse museu já não é mais o que vocês acham que era, ou que foi informado que era, já mudou tudo lá, e você vai saber o porquê também daqui a pouquinho com o nosso repórter, com o Nélio Júnior, viu? Daqui a pouco a Márcia comenta isso com a gente, o Lordello também. Mas agora, antes da gente falar sobre esse assunto, vamos falar de Suzane von Richthofen, porque esses dias que veio a notícia, né, em relação ao casamento dela na prisão, triângulo amoroso com Sandrão, com Elise Matsunaga, ou seja, com assassinas ferozes também, as pessoas começaram a pensar no lado espiritual de toda essa ligação. Como é que pode? Existe algum sentimento positivo dentro de um presídio onde tem criminosos de alta periculosidade, onde tem essas pessoas envolvidas em assassinato dos pais, assassinato de uma criança, que é o caso do Sandrão, assassinato, esquartejamento do próprio marido, que é o caso da Elise Matsunaga.
um casamento em que a madrinha Ana Carolina Jatobá, apontada como uma das criminosas, né, responsáveis pela morte da enteada da Isabela Nardoni, um dos crimes mais famosos do Brasil. Como é que é isso lá dentro? E outra coisa que se faz muito de perguntar sobre esse casamento. É um casamento que, por unir duas pessoas, seja de que maneira for, por interesse ou por laço afetivo, é difícil, né? A gente pensar em laço afetivo se tratando desse tipo de pessoas. Mas, pelo motivo que for, que elas estejam juntas, esse casamento pode acabar em tragédia justamente pelo baixíssimo padrão vibratório dessas pessoas. Tudo isso a Márcia Fernandes vai responder pra gente e o Jorge Lordello também vai dar a opinião dele. O público que quiser fazer perguntas, passa para o Twitter do Lordello, não é? @Jorge Lordello oficial, tá certo? Ele vai falando aqui e a gente vai respondendo para vocês. Márcia, te causou estranheza uma situação como essa, um choque, porque as pessoas ficaram impactadas, na verdade. Nunca se viu uma história como essa dentro de uma penitenciária, envolvendo justamente os nomes mais famosos, entre aspas, no péssimo sentido, de crimes no Brasil, né? Dos crimes que viraram, sabe, notícia até internacional mesmo. É muito, eu fico assustada, né? Na verdade, são pessoas que têm um débito espiritual muito grande, que podem estar com as pessoas que elas mataram, enfim, do lado delas. Portanto, elas devem estar com encosto, de qualquer maneira, ou de gente ruim, ou de quem elas mataram, e de repente essas duas uniões, duas pessoas extremamente negativas, extremamente primitivas, mas muito, se juntam. O que eu costumo dizer, o que a gente diz é que iguais se atraem. Sim. Então, com certeza, elas devem ter a mesma afinidade espiritual, ou seja, péssima. Então, as duas têm o mesmo padrão vibratório, as duas devem gostar da mesma coisa, as duas se encontram de uma forma, vamos dizer, até amorosa, né? Mas, assim, é muito carregado. É uma carga Você imagina o que essa mesmo. menina, as duas, trazem atrás dela de vidas passadas. Porque quem faz um tipo de coisa deste aqui na Terra hoje, com certeza já fez em outra vida, veio para aprender a não fazer, não deu conta e mata. Ou seja, são almas que vêm das trevas e, infelizmente, continuam nas trevas. E vão ruim. voltar mais vezes para cometer as mesmas coisas. Agora fiquei assustada mais ainda. Elas vão ficar no umbral, né? Tá. Então essas meninas, infelizmente, o dia que morrerem, elas devem até agradecer por terem a cadeia, porque o lugar que elas vão é um negócio horroroso. Lama, escuridão, bichos peçonhentos. Elas vão ficar nas trevas por muitos e muitos e muitos anos. E essa providência divina que não falha, ampará-las, elas vão ter um tratamento espiritual para talvez voltarem de uma forma melhor. Mas você já imagina como podem voltar. Podem voltar completamente fora de si, com alguma doença em que elas não consigam fazer nada, reclusas em si. Podem voltar e, infelizmente, serem assassinadas como fizeram. Entendi. Porque elas... veja, você imagina... Eu fico imaginando a aura dessas meninas. É uma aura desse tamanho, cinza. Então, elas são cinzas. Por mais que elas façam, tá difícil, né? No lugar que elas estão, da forma que elas estão e o que elas carregam. Então, me assusta. É uma união assustadora, sabe? Assustadora. E te assusta mais ainda quando elas pensam em ter filhos? Nossa Senhora! Também fico preocupada. Eu acho, que, tomara Deus que isso não aconteça, né? Que espírito é esse? Pela criança, né? Pela criança. Pela criança. Mas peraí, que espírito é esse que vai precisar vir nessa história? Com certeza é um espírito também com problemas gravíssimos. Então, para quê, né? Então, e aí vai ser criado dessa forma, ou seja, na tristeza... vai ser gestado na prisão, vai nascer atrás das grades. Por duas meninas e de duas pessoas extremamente devedoras no plano astral, só pode vir... Sinto muito. Dificilmente será uma criança com luz. A criança vem bonitinha e tal, mas ela traz as reencarnações passadas. Então ela deve ter o QI espiritual péssimo, porque o que essas meninas têm? Um QI espiritual péssimo, não conseguiram
regenerar e estão, para mim, literalmente aquilo é um pedaço de umbral. Então é muito difícil, é sofrido e, meu Deus, tomara que não aconteça nenhuma tragédia, porque, sabe... Você acredita que essa união tem esse risco de que aconteça uma tragédia com elas? 90%, né? 90%. Eu morro de dó, porque assim... Dó? Pois é, né? Pois é. Então, assim, a gente olha para o lado da vida, não dessa vidinha só, da vida de todas. Então, eu acho que poderá acontecer uma tragédia, sim. Eu acho que elas estão, repetindo, almas primitivas. Alma primitiva mata, alma primitiva tortura, alma primitiva dá um tiro na cara do outro, quer dizer assim, sabe? O que pode acontecer? Elas se matarem mesmo, porque elas entendem isso como uma forma normal de ser. Elas se matarem no sentido de se suicidarem, uma tentar matar a outra e uma tentar conseguir, matar a outra, uma tentar matar, né, a outra literalmente. Deus me livre se brigarem, tipo assim, é uma dupla difícil, elas são muito difíceis. Você imagina se elas brigarem ou ficarem inimigas? Elas não vão ficar inimigas normais, elas vão ser inimigas animais. Entendi. Então o inimigo animal, ele mata, ele não tem razão, ele usa a emoção horrorosa que elas carregam. Ah, mas existe uma regeneração. Me sinto muito, da forma que elas estão, e duas com essa carga energética negativa, acho tão difícil de ter luz nesse convívio, sabe? Pelo menos nessa existência, né? Jorge Lordello, você que está acompanhando toda essa história, espiritualmente também te impressiona? A gente sabe que em termos de justiça, de crime, de tudo dessa história toda que a gente já conhece, e ficamos conhecendo também a de Sandra, não é que era uma coisa que a gente não conhecia, já foi chocante. Olha, vocês estão vendo essas imagens? O nosso programa foi o primeiro a entrar na casa da Suzane von Richthofen uma semana depois do crime. Nós somos o único programa a entrar lá logo depois do crime, mostrar a casa por dentro, né? E vocês estão vendo aí essas imagens e daqui a pouco você vai ver essa reportagem. Se eu não me engano, nós entramos até no quarto dos pais da Suzane Richthofen, onde eles foram massacrados. Essa é a escada, né? Entramos no quarto, né? Essa é aquela escada que ela acende a luz para que os irmãos Cravinho não precisassem nem tropeçar nos degraus, coitadinhos. Afinal, eles tinham pressa de chegar logo ao quarto para massacrar, como eles massacraram, com barras de pau e ferro, Manfred e Marise von Richthofen, né? Tá aí, então, essa é a casa. Daqui a pouquinho você vai ver na íntegra essa reportagem. Foi a primeira vez que o público brasileiro viu a casa de Suzane von Richthofen por dentro, foi no nosso programa, com a nossa reportagem. Daqui a pouquinho você confere tudo isso aqui, viu? Lordello, como é que você está? Sônia, eu sempre digo que os iguais se aproximam. Eu vou dar um exemplo de uma sala de aula. Tá. Quem quer estudar, senta lá na frente. Quem quer fazer bagunça, vai se aproximando da turma do fundão. E cadeia, você encontra pessoas que cometeram diversos crimes. E existem alguns crimes, Sônia, que são perdoáveis. Uma pessoa que cometeu um crime de estelionato, ou fez até um assalto, porque a situação financeira era difícil, porque precisava pagar uma conta, porque a mãe estava devendo. Existem crimes que são perdoáveis. Eu também acho. E na cadeia você tem de toda sorte essas modalidades criminosas. Agora, existem crimes que fogem do senso comum e são imperdoáveis. E aí, quando a Márcia fala em último grau da perversidade, né? Quando a Márcia fala que são pessoas que não têm regeneração, isso é verdade, Sônia. Vamos pegar o caso de Suzane von Richthofen, que organiza, que planeja e que confessa o homicídio do pai e da mãe. Então ela não fez algo que poderia ser perdoado. É algo muito grave, é algo do mais grave possível. Aí você pega a parceira dela hoje afetiva, a Sandra Regina Sandrão, que é uma mulher que conhecia o garoto Thalisson, que sabia que era um garoto dócil e que, motivado pelo dinheiro que o pai poderia ter, sendo gerente de uma churrascaria, eles fazem o quê? Eles sequestram esse garoto, eles matam o garoto com um tiro na testa, eles amarram o garoto, recebem o dinheiro e o garoto já estava morto. Então são atitudes, Sônia, que não é qualquer pessoa que poderia fazer isso. Só quem faz, e eu vou falar uma palavra forte aqui, Sônia, são bestas feras. Exatamente. São pessoas que não têm conserto, são pessoas que não têm remorso, são pessoas que jamais
vão conseguir ter paz e vão repetir de alguma maneira, de alguma intensidade, os seus atos. Por quê? Não tem limites na vida. Sônia, uma vez um professor de direito falava assim para mim: todos nós já tivemos alguns pensamentos ruins, todos nós já tivemos. Você brigou com alguém? Sim. Eu queria matar aquela pessoa. Não quero que você morra. Quero também, que você morra. Né? Mas é um pensamento que vai muito rápido, e aí você tem o freio, que é a sua bondade, que é a sua ética, que é a sua família. Não, eu não vou resolver esse problema matando. Eu vou resolver na justiça, eu vou na polícia, assim por diante. Essas pessoas que nós estamos lidando, uma arremessa do 6º andar uma criança de 6 anos indefesa. A outra dá um tiro na testa de uma criança de 13 anos. A outra mata pai e mãe. Então, para mim, são pessoas que não têm recuperação nenhuma. E o explosivo dessa história é que pessoas que não têm freios, quando são molestadas, são bestas feras. A Suzane, ela tem cara de anjo. Ela tem um rosto angelical, mas por trás daquele rosto angelical, assim como por trás da boneca Annabelle, você vai encontrar ali por trás pessoas que não têm freios e que são capazes de tudo. Um detalhe importante que eu refleti essa noite, Sônia, sobre o programa de ontem. Se esse casal que está aí, só tem 2 possibilidades. Talvez o casal esteja tendo um relacionamento afetivo mesmo, lá dentro. Uma necessidade sexual e afetiva, ok. Mas, se uma delas, e para mim eu acho que se acontecer, acontece pelo lado da Suzane, está usando de um relacionamento para obter vantagens, para obter poder, para obter status naquele pequeno mundo que é a cadeia de Tremembé, aí sim pode ser algo muito explosivo. E eu estou tentando levantar a informação que nós demos ontem, que Suzane não estaria totalmente abandonada em questão financeira, que talvez um dos avós a tivesse perdoado pela idade, tivesse realmente colocado numa herança um apartamento para ela, 50 mil reais em dinheiro e um carro, certo. E aí seria um ambiente onde as duas pudessem até viver. Mas, volto a repetir, se uma delas, Sônia, eventualmente está utilizando esse relacionamento para ter vantagem pessoal, aí sim é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Já é gasolina na fogueira, realmente, né? Agora, tem uma terceira pessoa nessa história, que o público pergunta muito, que vive pela 2ª vez em pouco tempo uma história de rejeição, que é a Elise Matsunaga. Como é que fica isso espiritualmente? Sede de vingança? Com certeza. Que ela foi colocada, uma rejeição, ela foi colocada de lado. E ela também faz parte dessa esfera animal, chega a ser satânico, né? Então, ela faz parte dessa confusão que essas meninas criam no astral. Isso pode acontecer uma tragédia muito grande. Eu estava vendo agora, aqui na TV, os olhos da Sandra. É assim, gente, há quantos anos que eu trabalho com isso, é assim, a leitura minha dos olhos dela, quem tem olho assim tão fundo e de um lado, bom, eu acho que é tão fácil dessa moça morrer, mas tão fácil. É mesmo. Verdade. Foi muito fácil para ela matar, morrer. Mas ela vai, olha, eu muito me engano, ou a gente vai ouvir falar que essa moça vai ser assassinada. É engraçado isso. Nossa, que horror. E imagina, uma outra com raiva, com rejeição, esse amor que me parece, pelo que você está falando, que me parece coisa de poder. Né? Não, mas eu sou namorada da Sandra, porque a Sandra... mas foi uma informação que chegou ontem aos jornais, né, Lordelo, vinda de uma das agentes carcerárias lá da Penitenciária 1, que aí não tem nada de amor, não. A Suzane sempre namorou líderes da prisão, para ter poder por tabela e também para ficar protegida. Essa é a definição da agente carcerária. A gente não está lá, graças a Deus, espero que nunca nada aconteça para ninguém nesse sentido, mas a informação veio lá de dentro mesmo e foi publicada pelos jornais. Você imagina a tirania que corre ali, a falta de tudo. Como o Lordelo disse, para elas, para essas meninas, matar, infelizmente, não é nada. Se já mataram o pai e os pais, o que é matar alguém? Então, eu acho que existe um perigo muito grande, ainda mais mexendo com o sentimento delas ali, uma rival da outra, uma confusão. Eu acho o maior perigo e está muito propenso a uma tragédia acontecer. E nessa tragédia você vê a Sandra levando a pior, é isso? Assim, eu estou olhando a foto das duas, assim, com certeza. Olhando, você sente isso, eu sinto dentro do meu coração
E a leitura minha dos olhos dela, existe leitura de olho. É de que assim, ela vai... Pô, essa moça não dura muito tempo, não. Nossa, Sônia, Paula, se você verificar as grandes novelas, filmes e livros, quando lidam com homicídio, está a traição no meio. Sim. Quando você trai alguém... Você tem seu livro, no né? meu livro Paixões Perigosas, eu comento sobre isso. Você quer correr risco na vida? Sai com homem casado, sai com mulher casada, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Sônia, você tira o chão de uma pessoa. A pessoa está casada, tem um relacionamento profícuo com você, colocou todas as suas expectativas no outro. Aí o outro vem e dá uma facada nas costas, traindo com um amigo, com uma pessoa conhecida ou com uma pessoa desconhecida. Você nunca sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Agora, nesse caso, a gente tem como prever uma reação. Elise Matsunaga foi traída. Elise Matsunaga, mesmo traída, ela poderia manter o casamento. Elise Matsunaga, mesmo separada, seria uma mulher rica. Ela seria uma mulher rica. Ela ficaria com um super apartamento na Vila Leopoldina, ela teria o filho, uma bela pensão e ela ia tocar a vida dela. Ela não aceita a traição. O dinheiro já virou segundo plano. Ela falou, eu vou matar esse cara. E muitos casos da vida real, muitos casos acabaram assim, Sônia. Às vezes, numa tentativa de homicídio, numa agressão violenta ou no homicídio mesmo. Agora, imagine uma cadeia, que é um ambiente totalmente diferente, porque é um ambiente pequeno, de poucas pessoas, onde você confia, desabafa, chora, dá risada e você leva, entre aspas, uma punhalada pelas costas. Vocês estão vendo aí o quarto da Suzane von Richthofen, na casa dela com os pais, evidentemente, não é? Na mesma casa onde o crime aconteceu. Quer dizer, tudo arrumadinho, tudo em ordem, tudo muito confortável. Ela tinha uma vida de menina de classe média alta, na verdade, pai engenheiro, mãe psiquiatra, nada faltava para ela. Talvez faltasse, né, alguma coisa na engrenagem emocional. Muitas pessoas se referem a esse tipo de gente assassina como ela, com essa ferocidade toda, que nasce com defeito de fabricação, né? Qual é a frase? Faça aquilo que você mais teme. Olha que coisa doida. Nossa. Talvez ela mais tema morrer, porque quando ela caiu e bateu com a cabeça no chão na prisão há poucos dias atrás, ela ficou muito assustada. Quando ela recupera a consciência, não consegue se mexer, não mexe mãos, as pernas, não mexe os braços, não mexe nada. Aí ela achou que ela fosse morrer. Isso ela teve medo. E isso é um instinto tão forte do ser humano que seja quem for na hora, né, de se ver na iminência da partida, tem medo. De matar, não. De ver o sofrimento, não. Porque ela tinha feito um teste com arma de fogo na casa dela para ver se faria muito barulho. E ela achou que fez. E se ela tivesse matado os pais ou os cravinhos com tiros, teria sido um sofrimento 1000 vezes menor do que eles passaram sendo massacrados. Mas ela optou pelo sofrimento absurdo dos pais na hora da morte para não ser denunciada, para não levantar suspeita. Com tiro não dá, né? Aí todo mundo vai ouvir, aqui os vizinhos podem ouvir, nós vamos ser descobertos. Então que fosse mesmo os paus com os pedaços de ferro, que assim ninguém ouviria e eles sentiriam a dor incalculável que a gente não consegue sequer imaginar ao levarem na cabeça aquelas pancadas, principalmente a Marisia von Richthofen, que ela não morreu na hora, o Manfred também não, mas ele morreu em poucos minutos, ela agonizou bem mais. Quer dizer, gente, só de ter que falar isso, né, você nem consegue, então fica imaginando. Aí você precisa ser muito má mesmo, muito perversa mesmo, não ter coração. Só para completar essa perversidade, essa menina com ar angelical, após planejar a morte dos pais, ela faz o quê? Ela vai conferir, ela vai ver os pais, como ficaram, conferiu a morte. Ela pega o namorado e passou a noite num dos melhores motéis em São Paulo. Mas passou uma noite tomando champanhe. Passou uma noite com uma conta caríssima. Ou seja, isso é comemoração. E o pior, Sônia, quantas pessoas teriam o controle emocional de enfrentar delegados de polícia e ficar negando a todo momento?
Quantas pessoas teriam controle emocional de ir no velório do próprio pai? Esse é o motel. A nossa reportagem se hospedou lá como se fosse um casal mesmo e gravou tudo para vocês verem. Esse é um motel luxuosíssimo que ela ficou na noite, na madrugada do assassinato dos pais, né? Acabou de matar, foi lá, conferiu e se mandou, na verdade. E aí eles pediram um champanhe, aí eles passaram a noite como álibi também, mas o que tudo indica, aproveitaram bastante, né? Não, mas não tenha dúvida, não foi que eles passaram lá à noite chorando e com preocupação, não. Só para usar como álibi, foi uma noite de sexo, foi uma noite de carregada comida do melhor, bebida do melhor, champanhe francesa, mostrando que estava muito feliz e sabia que ia ter que encarar delegados, e ela encarou. Ela negou até quando deu. Sabendo que tinha toda a farsa do sepultamento, do velório e sepultamento dos pais. Velório que ela foi de mini blusa, de barriguinha de fora e tentando forçar um choro que ali também já levantou suspeita dos policiais, né? Tanto ela quanto os irmãos Cravinhos, na verdade. E fora isso que depois do sepultamento foram para o sítio, fizeram um churrasco e era aniversário dela. Então, realmente, a coisa é terrível. Por isso que, olha, hoje está se completando 12 anos desse crime. Uma data, né, dia 31 de outubro. Então, vocês veem que 12 anos aí se passaram e o povo não esquece, porque é chocante demais. Vai passar 20, vai passar 30. Esse crime vai estar sempre nos anais da história policial, com toda certeza, e na memória do público também, aqui no nosso país, infelizmente, viu? Pode falar, Márcia. É impressionante o poder de persuasão que tem essa satânica moça. Porque ela fez com que os meninos, quer dizer, ela induziu e fez para que fizesse essa mas eles coisa... são iguais, né? Quer dizer, não tanto porque eles nunca mataram, né? Ou tentaram matar os próprios pais. O seu Astrogildo morreu de desgosto. A mãe, pelo que consta, ainda está viva, mas sabe-se lá em que condições psicológicas. Contra os pais, eles nunca tentaram nada. Quer dizer, então ela é 1000 vezes pior mesmo. Agora, do bem, eles não eram. Para topar uma coisa dessa, é difícil loucos aceitar, também, né? Loucos fora de si. E depois, assim, eu fico assustada de ver essa história. Vai para o motel tomar champanhe, quer dizer, vamos pensar, ela é louca. Para mim, ela não é louca. Para mim, ela é má. É alma primitiva, não era para estar nem na terra. Teve uma chance maravilhosa de estar e nascer bem, poder ser melhor, comer do bom e do melhor, não passar necessidade nenhuma, e continuou má, continuou com vontade de matar. E olhando essa menina, você disse para mim que não olha ela bonitinha, olha a escada. Eu não vejo que ela é bonitinha. Eu não consigo ver ela bonitinha. Eu também não, viu? Eu agora estou assustada com o rosto dela. E realmente é um demônio, é uma parte demoníaca na Terra. Olha, eles estão... Fala, Márcia, desculpa. Isso pode continuar por muito, essa desgraça que ela trai pode acabar com a vida dela. Vocês sabem que, olha, a Márcia e o Lourdelo hoje vão comentar também. A Márcia também esteve aí na casa depois que o crime aconteceu. A Suzane disse à reportagem da revista Marie Claire que ela sonha com a mãe, que ela sonha muito e que são sonhos bons, como se a mãe viesse para protegê-la. Vamos saber se isso é possível, se é mais uma dissimulação, mais uma mentira da Suzane von Richthofen, não é? E o que a Márcia sentiu dentro daquela casa, se nós, né, que não temos esses dons da sensitividade, vamos dizer assim, pra gente já é um impacto, você fica vendo essas imagens, você não se conforma, que uma casa tão bonita, né, que parece que tudo, nada falta, que tá tudo bem, que dá para se viver uma vida boa, né? Conforto material ajuda muito a uma harmonia interior também, que as coisas prosseguissem em paz. E você olha para tudo isso, vê que isso foi cenário de um crime absolutamente brutal, de filha contra os próprios pais, já é um impacto. Agora imagina quem tem o dom de sentir as vibrações de um local como esse. Essa casa, até hoje, ela nunca foi ocupada, não foi alugada, não foi vendida. Eu não sei se tem a ver com o inventário, se ninguém nunca quis morar lá. É uma casa extremamente visada, mas quem for morar lá, um dia vier ocupar essa casa, provavelmente não vai sentir muitas coisas boas, mas isso a Márcia que pode dizer pra gente. Primeiro, o que você sentiu quando você esteve dentro dessa casa? Nossa, eu 12 anos se passaram, foi muito difícil para mim. Como eu disse aqui já, eu senti, vamos dizer assim,
eu senti a presença, mesmo, eu diria vi, né? Mas é meio forte falar vi. Mas assim, eu senti a presença da mãe dela lá. Da mãe? Péssima, com dores terríveis. Ela estava no local ainda. Eu falei, minha Nossa Senhora, é como se ela estivesse pedindo socorro. Ela não tinha entendido até o momento. Acho que foi depois de uns 20 dias, um tempo assim, ou mais um pouquinho que eu estive lá. E eu senti a presença daquela senhora ali. E te digo mais, hoje é aniversário, né, dessa tragédia. Eu não acho que a mãe dela esteja conformada com essa passagem e tadinha. Eu sinto que ela ainda está querendo proteger a filha, mas ela não foi embora. Ela ficou no umbral. Então ela está nessa coisa de atordoada e deve até fazer parte dos sonhos da menina, mas para proteger na verdade... proteger a filha? Porque mãe é mãe, né? É porque é mãe, né? E de repente proteger, mas assim, não que ela esteja bem. Não sinto essa senhora bem, não vi essa senhora bem. Foi péssimo eu entrar na casa. Eu vi perfeitamente essa mulher sentada na cama. Eu falei, nossa, eu tive que orar bastante. Ai, credo, agora eu fiquei arrepiada. Eu não moro nessa casa, muito obrigada. É uma casa de dor. A casa ficou com uma história de dor, tragédia. A parede sente. São formas, pensamentos, desgraças, dor, medo, ódio da menina. Olha o ódio dessa menina. Então é uma casa pesadíssima. Eu passei muitíssimo mal com a presença da senhora mãe dela. E vou te dizer, fui embora para casa orando muito, mas eu tinha certeza absoluta de que ali ela estaria e ficaria por algum tempo. Lá você não pisa mais. Muito difícil. Com certeza. Sônia, por que essa casa nunca foi ocupada? Sônia, essa casa ficou enrolada nessa herança maldita, porque dinheiro traz felicidade, mas traz ódio, traz... dinheiro é muito complicado. E essa casa tem tudo isso. Essa casa significa, na verdade, toda essa tragédia. Agora, a Márcia falou um negócio muito importante. Eu queria trazer aqui uma informação. De toda a minha conclusão, Sônia, desses 12 anos de estudo sobre esse caso. Existia uma relação, a relação forte era entre Suzane e a mãe. Elas têm uma relação forte. Tanto que ela quase não fala do pai. Quem a Márcia viu na casa foi a mãe. Foi a mãe. Né? Do pai ela não fala. E eu vou revelar aqui um detalhe muito importante da noite do crime, que completou 12 anos. Sônia, a mãe, acredito eu, a Márcia vai poder explicar isso melhor depois do relato que eu nunca contei para ela. A dona Marísia, naquela noite, ela dormiu, ela foi colocada na cama praticamente o casal por ela e Suzane foi para o seu quarto. Só que deu quase 20 minutos, a dona Marísia, o marido dormindo, ela chama a presença de Suzane. Ela do quarto dela, Suzane, vem cá, preciso falar com você. Ela teve um pressentimento. Ela poderia ter falado no dia seguinte, mas não. Ela chama a Suzane no quarto. Suzane sai do quarto dela, passa por aquele corredor de piso de madeira e entra no quarto. A mãe, com todo o carinho, mas esse carinho também, talvez um medo e pressentimento, dizendo o seguinte, filha, nós te amamos, nós queremos você mais presente, participa mais com a gente, viaja com a gente, vem almoçar com a gente. Por quê? Porque ela estava distante por causa do namorado. E a família não queria. Né? Naquele momento, ao meu ver, essa mãe pressentiu alguma coisa, chama a filha, faz um desabafo para a filha, põe o coração dela para fora e diz o seguinte, poxa, vamos nos unir. Naquele momento, essa filha de 19 anos, Sônia Abrão, poderia ter desistido do crime. Ela poderia ter olhado para aquela mãe na cama junto com o pai e falou, puxa vida, minha mãe. Mas não, ela fala, mãe, não tem problema, a gente vai estar mais junto. E aí sim, ela chega no quarto, fecha a porta, pega o telefone e liga para o namorado. E ela dá o start do crime, foi ela. Ela bola, ela cria, ela planeja, ela liga e fala, é agora. O namorado ainda falou para ela, você tem certeza disso? Ele perguntou, né? Pergunta, você tem certeza disso? E ela ainda fala, você é frouxo? Meu Deus. Vamos fazer o que tem que ser feito. Então, Márcia, para mim, houve um pressentimento dessa mãe. Tudo isso consta dos autos mesmo? Consta. Ela teve essa última conversa com a mãe, não foi só o almoço,
onde a mãe disse que queria falar com ela. Ela falou: amanhã você fala comigo, sabendo que a mãe não ia existir mais. No outro dia, beija a mãe, vai embora. Não, à noite teve uma última conversa. Eu só vou relembrar um pouquinho antes da história, para deixar a história bem completa para o público. O casal von Richthofen estava na sala de televisão, assistindo televisão. Eles não foram dormir, por quê? Porque Suzane não estava em casa. Suzane estava onde? Suzane estava no salão de beleza, estava se arrumando, fez cabelo, fez unha, fez pele, ela se arrumou toda. E ela voltou para casa para dormir. Então a família chega, tiveram uma conversa na sala, é aquela coisa de mãe, minha filha de 19 anos chegou, eu posso dormir. Claro. Suzane vai para o quarto dela, essa sala, Sônia, foi nessa sala que o casal esperava por ela. E aí, quando a filha chega, e muita gente que nos assiste faz isso, uma menina de 18, 19 anos, carta nova, a mãe preocupada, e aí, Suzane chegou, filha, vai dormir, nós vamos dormir. E o casal foi dormir, Sônia, mas a dona Marísia, coisa de mãe, ela deve ter olhado para a filha, e ela deve ter percebido, tem alguma coisa de errado com a minha filha, tem alguma coisa de errado com a minha filha, e gritou, e chamou. E eu acho que naquele momento ela poderia ter se arrependido e falado: pera um pouquinho, eu estou ficando louca, meus pais. E ela poderia ter ligado pro namorado e falado: olha, pessoal, esquece, acabou, vamos continuar namorando as escondidas, mas isso loucura, aí é coisa de loucura. Mas não, ela quis. Ela foi adiante realmente. Quando a gente dorme, a mãe teve uma sonolência, como você disse. A mãe provavelmente estava em paz com o anjo da guarda dela. Nós temos um anjo da guarda, todos nós temos. E ele nos vela. E a gente fica ali, e aquele anjo cuida da gente. E quando a gente está no primeiro sono, a gente tem esse contato ainda com o anjo da guarda, com a nossa sensibilidade maior. Quer dizer, ela acordou. E eu acredito muito nisso que você disse. Ela teve a impressão de que alguma coisa ia acontecer com ela. Acho que esse bendito anjo da guarda falou: pelo amor de Deus, chama a tua filha, vamos melhorar essa situação, porque eles trabalham para isso, para o bem. Então essa mãe sentou e disse: meu Deus, eu estou com o coração apertado, eu quero falar com a minha filha. Ela, né? Só que ela chamou a menina que estava, ao invés de estar com o anjo da guarda, já estava com o Satã. Porque isso é obra de Satã. Então ela já estava. E essa conversa, ela nem entendeu. Ela não sentiu nada. A mãe falou, jogou o amor junto com os anjos da guarda, com essa premonição toda. E a menina, imagina, ela estava em outro momento, né? Ela já estava querendo matar mesmo, entendeu? Então ela não sentiu nada, infelizmente. Já estava tudo definitivamente decidido mesmo, que seria daquela maneira. Nem o amor da mãe teve a força para demovê-la da tragédia que ela já tinha. Nem os anjos, nem nada, nenhuma força conseguiu demovê-la do plano que ela já tinha traçado para aquela noite, né? Fala. Se a gente conseguir localizar uma imagem que para mim é muito forte, a minha imagem da reconstrução, que aparece um policial colocando uma jarra de água dentro do quarto. Certo. Essa jarra, Sônia, essa jarra, Sônia, isso é muito importante. Essa jarra de água, Sônia... Esse é o Daniel Cravinho. É o Daniel. Mas a jarra de água foi colocada no móvel ao lado. Quem colocou essa jarra de água, a ideia foi de quem? Foi de Suzane. Por quê? Eles queriam simular um assalto. Entendi. Então, depois de matar, a Suzane, totalmente com a cabeça voltada para se safar do crime, eles colocaram essa jarra... no quarto com os pais mortos, ela foi no arrumando tudo lá para parecer um assalto. E ela teve a ideia de colocar uma jarra de água, que era uma mania dos pais, de levar uma jarra de água para beber à noite. Muita gente tem. E o que acontece, Sônia? Quando a polícia é acionada, uma das delegadas de polícia do DHPP esteve no quarto, viu aquela cena horrorosa, sangue para tudo quanto é lado. Suzane pede para os irmãos Cravinhos tirar a roupa porque espirrou sangue para tudo quanto é lado. Mas a delegada, ela enxerga a jarra de água. A delegada olha para a jarra de água e pensa o seguinte: espera um pouquinho, se tem uma jarra de água, tem que ter 2 copos ou pelo menos um copo. E não havia copos. Ela pega, chama Suzane num quarto e começa a conversar. E fala o seguinte: falou, menina, me mostra o sistema de alarme da casa. Tem alarme? Tem. Foi olhar, estava desligado.
menina, me mostra o gravador de imagem das câmeras, que estava cheio de câmeras essa mansão. Foi verificar, os gravadores estavam desligados. A delegada pergunta, espera um momentinho, aqui, você está vendo aqui no quarto do seu pai e da sua mãe, um jarro d'água? Cadê os copos? Ou seu pai ou sua mãe tomava água no gargalo? Ela falou, não sei dos copos. Outro detalhe, a delegada pergunta para Suzane von Richthofen, você acha que é normal, uma casa grande como essa, os ladrões só revistaram 2 cômodos? O cômodo onde houve a morte e o outro cômodo onde tinha um cofre, onde roubaram dinheiro. E não revistaram mais nada. Ela não sabia responder. E a delegada complementa, mas não roubaram os carros do seu pai, por que será? Ela fala, não sei. Ou seja, naquele momento, a delegada, com toda a sua experiência, já fica com a pulga atrás da orelha. E é óbvio, não podia prender a menina. São todas circunstâncias que levam um profissional habilitado da polícia a falar o seguinte, nesse mato tem cachorro. Tudo desligado da área de segurança. Uma montagem na cena do crime e, a partir daí, a polícia começa a monitorar essa menina e chega a verdade dos fatos, realmente, né? Bom, para ela, acho que a Márcia disse tudo, na verdade. A Márcia esteve na casa, essa casa que vocês estão vendo, né, que foi uma reportagem completa no nosso programa, sentiu a presença, na verdade, ela viu o espírito da mãe da Suzane von Richthofen, ainda na cama, onde ela foi assassinada e inconformada com toda essa tragédia. É isso, Márcia? Exatamente, ela estava muito inconformada, ela chorava, era um espírito em sofrimento tremendo, sem entender. Então, quando acontece assim, quando as pessoas morrem e ficam no local da morte, elas ficam tão atordoadas, que a todo momento passa um filme na cabeça delas, do momento, por exemplo, da paulada que deram nela, a dor que ela sentiu. Então, ela mistura o consciente com o inconsciente, a pessoa fica transtornada. E ela ainda estava assim. Nossa, mas bom, você entrou lá um mês após o crime, mais ou né? Mais ou menos um mês. Eu tenho certeza que passado 12 anos, ou eu muito me engano, mas essa senhora não teve paz. Você tem ideia do que é isso? Quer dizer, já não tem paz. O pai eu não vejo. Sinceramente, eu não sei dizer se ele tem paz. Você não viu na casa e você não sente nada em relação a ele até hoje. Agora, a mãe, infelizmente, a sensação que me dá é que ela está no umbral, que ela virou uma alma umbralina. Então, isso me dói muito e pode ser até que esteja realmente lá na cadeia do lado da menina. Isso é uma tormenta. Então essa menina não vai ter mais sossego na vida, fora os outros mortos que estão nessa cadeia. Mas assim, ela recebeu, a mãe virou uma obsessora. Quer ajudar, mas não consegue. Aí mistura a vida passada com essa vida, entre ódio e amor, sabe? É uma confusão para essa mãe. Então eu acho terrível essa ligação que ficou entre a mãe dessa menina e essa menina. Sônia, tem outro detalhe aqui. Tem algumas pessoas perguntando se tanto a Suzane ou Sandrão são óleos de Sampaco. Tá bom, deixa eu ver. Tá, vamos ver. Vamos ver isso. Óleo de Sampaco morre em tragédia, né? É verdade. O Amaral poderia falar isso, inclusive, pra gente. Você veja bem, aqui não dá para ver que é óleo de Sampacu, eu digo Sampacu, e é terrível óleo de Sampacu porque a pessoa morre numa tragédia. O problema com o Sandrão é o olho dela fundo demais aqui, é um olho que a gente chama, quem é do candomblé em casa ou da Umbanda sabe o que eu vou dizer, é o mulu. É um olho dela, de quem morre com muito sofrimento, de quem traz um sofrimento de vida passada. Então, eu não vejo Sampacu aqui não, tá? E nenhuma das duas. Mas eu vejo o olho de uma morte trágica nessa menina aqui no Sandrão. Só na Sandra você vê isso? Só nela não, viu? Na Suzane não. Não, mas você pode reparar pelos olhos, porque a gente estuda muito leitura dos olhos, a pupila dessa menina é dilatadíssima, então ela vive em estado da Suzane? Da Suzane. Você pode ver que se você olhar, está muito preto o olho dela, é muito, muito. Então a pupila já está do olho, do tamanho do olho. Isso significa que ela vive em tensão, em sofrimento, em êxtase, por incrível que pareça. Olha, como se ela for... É tudo ou nada. A vida para ela é tudo ou nada. Entendi. Eu estou em contato aqui com o professor, eu esqueci o nome dele, me perdoe, ficou meu amigo, que veio aqui. O Amaral. O Amaral, professor Amaral,
estou em contato com o professor Amaral aqui no Twitter, perguntei para ele se uma das duas tem Sampaco ou não. Ele mora na Bahia. E ele está me informando aqui, Sônia. Ele me respondeu. Tem. Ele diz o seguinte, ele fala que Sandra é Sampacu. Você vê, né? O que é Sampacu, hein, gente? Pra gente entender, né? Como é que eu vou explicar? Essa parte de baixo dos olhos fica branca aparecendo. E nesse caso não está aparecendo, tá vendo? A parte branca do olho do Sampacu aparece, a parte branca do olho. É triste isso. Tem muitos artistas que têm Sampacu. Muitos artistas têm mesmo. Né? Muitos. Então, assim, não dá para ver que é Sampacu, porque, para mim, pelo menos, eu não sou estudiosa disso, mas eu conheço bem o olho Sampacu. Mas você está detectando se ele que é estudioso, aí, né? No olho dela está a morte escrita. Você vê? Não tem. E essa foto é recente. Essa tem um mês e pouco. Essa é muito recente. Deve ter um mês, 2 meses. Estou morrendo. Para mim, tá? Mas uma coisa é verdade. Olha para os olhos da Sandra, a gente percebe que é um pouquinho para cima. Dá uma olhada, Sônia. Você acha? Eu acho que essa foto não favorece. Não, para dizer que essa foto não dá para ver. A foto não é boa, mas me dá a impressão que ela tem aquele olhar um pouco para cima. Me dá a impressão a Sandra. Bom, vamos ver. De qualquer maneira, os olhos da Sandra estão escritos. A morte trágica. A morte está escrita, né? Eles estão demonstrando que alguma coisa ruim, muito ruim, está no caminho dela. Estranhamente, da Suzane, os sensitivos, o especialista como Amaral em Sampaco, não consegue ver nada. Na verdade, é uma coisa muito estranha, né? Porque eu acho que a perversidade dela consegue ainda ser maior que a dos outros, mas para ela ninguém ainda viu nada. O olhar é do infinito, Sônia. Me lembro que o professor Amaral comenta, quando ele... Eu acho que a pronúncia correta aqui, o professor está falando que é uma paroxítona, Sampaco. Sampaco. Tá bom. E eu me recordo que ele falava o seguinte, o olhar Sampaco, ele tem um olhar para o infinito. Você veja que a Suzane parece estar olhando para você. Sim, com certeza. O Sandrão é um olhar meio no infinito perdido. Isso com certeza. Bom, o tempo é que vai dizer, na verdade, né? Agora tem os irmãos Cravinhos, como hoje, 12 anos, né, do crime de Suzane von Richthofen, do caso Suzane von Richthofen, que a envolvia, porque ela foi a mentora e participou ativamente depois da cena do crime, envolvia os irmãos Cravinhos. Como é que se pode ver espiritualmente 2 irmãos unidos num assassinato? Pelo que parece, tenta uma regeneração, é evangélico, casou, tem filha, que é o caso do Christian. Em relação ao Daniel, pouca notícia se tem, mas o que leva, né, karmicamente, espiritualmente, 2 irmãos a se unirem num assassinato tão tenebroso quanto esse? Daqui a pouco, sensitiva, a Márcia Fernandes conta e o Jorge Lodello também. Bom, deixa eu voltar aqui. Espiritualmente, 2 irmãos unidos num assassinato dos pais da Suzane von Richthofen. Os 2 estavam armados com as barras, os 2 entraram no quarto juntos, os 2 massacraram juntos os pais da Suzane, né? O Daniel, se eu não me engano, ficou com o pai, com o Manfred, e o Christian com a mãe, com a Marise da Suzane von Richthofen. Quer dizer, eles estavam juntos ali praticando aquela atrocidade. Que parentesco é esse, não só físico, mas também espiritual, que leva 2 pessoas a fazer isso juntos? Terrível, né? Os 2 irmãos com o mesmo padrão vibratório, com a mesma maldade, animalescos, ou seja, eles são irmãos de alma, né? Parecidas, de corpo e etc. E não aguentaram. Você veja bem, ela não tem classificação. E para mim eles também não. Ou seja, os 2 são do mal, sim. Os 2 premeditaram a coisa e foram ali sangue frio aqui. Dinheiro. E dinheiro. Por dinheiro, né? Dinheiro. Isso é. O dinheiro falou mais alto, Sônia. Já pegou dinheiro e comprou uma moto. E o outro, se casasse com Suzane, seria um homem rico. Então eu vejo, a Márcia disse muito bem, de um lado é dinheiro, mas do outro lado não. A ela já tinha dinheiro, do outro é maldade. E eu queria engatar uma pergunta que eu recebi aqui na rede social para a Márcia. Ela falou o seguinte: Lodello, boa tarde, meu nome é Marcos, sou de São Vicente, gostaria de saber da Márcia se o seguinte, se Suzane recebeu alguma mensagem do demônio para matar os pais.
Assim como naquele caso de Amityville, que o rapaz matou toda a família, inclusive os irmãos. Ou seja, pelo que eu entendi da pergunta, ela é uma pessoa má e quis fazer isso por vontade dela, ou pode ser que demônios tenham a orientado a fazer essa maldade? Entendi. Num caso como esse, são as duas coisas. Ela é demoníaca, quer dizer, a alma dela já tem o padrão vibratório do demônio, ela quis fazer, mas na hora que ela foi fazer, as almas afins, as almas demoníacas, adoram ver isso. Você está pensando que os meninos estavam sozinhos matando o casal? De jeito nenhum. Eles estavam com entidades muito do mal acompanhando, que adoram fazer isso. Gente, pior ainda. Então, eles são ruins, eles têm a índole má, eles são primitivos, como eu digo, estavam sim também com almas perdidas que adoram ver esse tipo de coisa aqui na Terra, infelizmente. Que coisa pesada, não é? Bom, um deles, o Christian, hoje tem religião, casou e tem filho e tenta uma nova vida. É possível? Ou esse preço ainda vai ter que ser pago pelo que ele cometeu? Não, você fez, você levou. Não tem isso. Quer dizer, é assim, é a lei do karma. Tá bom, ele tá bonzinho, tá crente em Deus, que bom, que bom. Mas ele vai desencarnar, isso, você não tenha dúvida, que ele vai ter que voltar em outras situações e acontecer isso com ele. Então, aconteceu alguma tragédia com ele. Meu Deus, falar isso de Deus, porque Deus perdoa, mas existe a coisa de você ter que pagar pelos seus atos, ou seja, sofrer na pele aquilo que você fez. Obviamente que a gente pode, o karma pode virar dharma. Então, vamos imaginar que eu tenha feito um aborto, eu matei uma criança. Eu posso ter uma criança que vai nascer morta, ou posso ter essa criança com algum problema mental. Quer dizer, eu estou sempre ligada à criança de uma forma karmática. Certo. Então, esse menino que se regenerou, digamos assim, ele está carregando na alma dele este karma. E não tem como, gente. Até que ele se livre disso, muito sofrimento terá. Tá certo. Então, para completar... Posso deixar uma pergunta para a Márcia difícil? Pode. Difícil, hein, Márcia? É uma pergunta que eu recebi aqui, é o seguinte. Em alguns países, Suzane e Sandrão teriam como pena a pena capital. A morte. Já estariam no corredor da morte se fosse nos Estados Unidos. Ou seja, pena de morte. Então eu queria perguntar para a Márcia, do lado espiritual, você, para esses casos de crimes absurdos e comprovados, você acha que a pena de morte seria para eles um alívio ou seria uma condenação? Daqui a pouco se responde, tá, Márcia? Eu vou continuar dando aqui os nossos recadinhos. Daqui a pouco também a reportagem direta dos Estados Unidos com Nelly Júnior sobre a busca pela verdadeira boneca demoníaca Annabelle. E a questão, Sônia Abrão, continua. Por que Annabelle está envolvida em tamanho mistério? Porque há tanto tempo a visitação no Museu Oculto dos Warrens está suspensa. Porque após o filme e após a divulgação de sua marca, tanto mistério encobre e envolto o nome de Annabelle. Realmente, essa pergunta fica no ar diretamente daqui, do local onde Annabelle está, em Monroe, Connecticut, Estados Unidos. Eu volto com você nos estúdios, Sônia Abrão. Essa é a mais impressionante que eu acho aí do filme. Daqui a pouco você vai saber a opinião da Márcia Fernandes, inclusive sobre tudo o que aconteceu com a nossa equipe de reportagem, até conseguir chegar ao tal do museu. Não foi fácil, só esse acidente horroroso aí pelo caminho já foi um susto enorme, se tem a ver com a maldição da boneca ou não. Eu só vou fazer uma pergunta para a Márcia, porque o twitteiro Diego, ele está muito aflito e pedindo a ajuda da Márcia em relação à filhinha de 3 anos, que ele fala, boa tarde, me ajude, porque minha filha de 3 anos disse essa noite que estava vendo minhocas na casa toda, era 5 horas da madrugada. Ele inclusive mandou a foto da filhinha, que a gente não pode mostrar aqui, claro, mas a Márcia já examinou a foto também. O que você tem para dizer para ele, Márcia?
animais peçonhentos na casa, minhoca, sejam eles, minhoca, aranha, me fala em aranha, de verdade ou de mentira, porque criança enxerga, essa criança deve ser clarividente, então ela enxergou aquele monte de minhoca, né? Até na casa toda. Com certeza, como é o rapaz? Diego. Você tem que tomar uma série de cuidados, porque pode ser alguém te mandando alguma energia negativa de magia, e não é magia branca, é magia negra. O que você pode começar é orar o Salmo 66 em voz alta em todos os cantos da casa. Isso é muito importante. E se você tiver mamona, eu acho importante isso. Mamona é uma planta que dá no mato. Você pega algumas folhas de mamona e vai batendo nas paredes em sinal de cruz e orando o Pai Nosso. Eu acho isso importante para que essa energia horrorosa suma da sua casa. E aí a menininha para de ver. Aí ela para de ver. Tá certo. Então, legal. Espero que possa te ajudar. Tá bom, Diego? E a sua filhinha também, que ela é muito lindinha, viu? Bom, o Lordelo rapidinho deixou uma pergunta sobre se fosse em outro país, Suzane e Sandrão já estariam no corredor da morte ou não. O que a Márcia acha? E na sequência a gente já fala da boneca da verdadeira Annabelle. Bom, que existe libertação para elas. Eu não acho, não. Eu acho que elas iriam para um lugar muito pior do que a cadeia, que se chama umbral, que eu espero que nunca ninguém vá, que é um lugar muito triste, muito escuro, de muito choro. E demoraria demais para que elas fossem recolhidas, porque nem elas iriam ter a luz para poder serem recolhidas no momento. Então, para elas está de bom tom que elas não tenham ido para o corredor da morte. É melhor ficar viva do que morta nesse estágio. Ok. Bom, vamos falar então da reportagem que vocês acabaram de ver sobre a verdadeira boneca Annabelle. A pergunta da equipe, inclusive, né, Márcia? Você acha que tudo que eles passaram, não só aquele acidente, ficar perdido na estrada à noite, né, encontrando pessoas muito estranhas que toda hora a gente não sabe, não viu, não quer saber, o pessoal lá não querendo deixar ninguém se aproximar, porque eles não aguentam mais também, não é? Tanto assédio da mídia, aquele museu, enfim, tudo isso faz parte da maldição da boneca, gera algumas más influências que eles estavam recebendo. Pelo que a gente viu, a boneca é satânica. Ela é um polo na Terra de energias satânicas. Ora, se os meninos daqui estavam com essa boneca na mente... mas estavam. Você pode ter certeza... Ninguém foi fazer essa matéria de livre e espontânea vontade. Não foi. Então, eles estavam com ela na mente. Estavam. As energias negativas do infeliz, né, da parte do Satã, vieram. Como é que é o demônio? Como é que é o inferno? Não é um fogo? Aconteceu com o carro. Você viu aquele fogaréu? Então aquilo para mim... um minuto depois que eles passaram, eles escaparam por um triz. Dizem que é acaso, mas não existe acaso. Então, de repente, isso é tudo um pedaço do satanismo que tem essa boneca. Eu acredito muito que os meninos que foram assim... Foi tudo atrapalhando a vida deles para que se chegasse a ver essa boneca, ou seja, infelizmente... Quase que eles não chegam mesmo. Não é? Era para atrapalhar mesmo. Era para atrapalhar mesmo. Olha o momento que a equipe está chegando na casa. Essa casa que é o museu, né? O Museu Monro. Olha aí, demorou muito, mas eles conseguiram achar. O que foi? O museu é no porão dessa casa aí, na verdade, que agora está abandonada. Todo mundo, a casa sumiu, né? Ficou um polo negativo, né? Ficou um polo negativo. Olha o Nélio lá, Nélio batendo na porta. Se a Annabelle atende, Nélio. Se ela atende. Ele vai levar um sopapo, né? Vai mesmo, né? Mas realmente não tinha ninguém. Parecia muito mal assombrado, na verdade. E é mal assombrado, né? Porque você imagina um porão de uma casa cheio de coisas relacionadas a casos sobrenaturais. Só que o caso mais famoso é mesmo o da Annabelle. O que os meninos devem fazer, eles que foram lá, tiveram lá? Urgente. Toma banho de água com anil ou chá de boldo. Faz um chá de boldo, pescoço não, cabeça e tudo. E se livra disso rapidinho. Rapidinho, né? Então, um conselho pro Nélio Júnior, pro Júlio, viu, Marmita? Chá de boldo, vamos dar bastante boldo aí para vocês, que é muito complicado. Eles estavam com receio mesmo. O que te pareceu tudo isso, Lordelo? Sônia, é tudo muito Não responde agora? Então, você tem que esperar um minutinho, porque eu vou dar um só recadinho, e aí o Lordelo fala das impressões deles para vocês, viu? Bom, daqui a pouquinho a Márcia vai explicar
explicar para quem vai ao cemitério no dia de finados, ou para quem não vai também, mas tem entes queridos que já partiram, como se comportar no dia dos mortos, tá certo? Lordelo, pode falar. Sônia, eu estava vendo a reportagem muito bem feita e enigmática, né? A gente sabe que os filmes são produzidos através de fatos que aconteceram. Sim, fatos reais mesmo. Os autores retratam a vida real, principalmente aqueles fatos polêmicos. É do conhecimento de todos, quase todo mundo acredita, isso é uma verdade, Sônia, essa coisa de mexer objetos. Tá. Só isso você colocar no YouTube, você vai ver diversas... Isso Sim, realmente existe. coisa, né? Agora, algo que é muito mais intrigante, que é pedir para a Márcia responder, que são, eventualmente, bonecos que, eventualmente, podem se mexer. Nós temos aí a boneca Annabelle, que seria, né, a boneca do diabo, e tem o Chuck, o boneco assassino, Certo. né, que também são homem e mulher em forma de boneco. Então eu pergunto para a Márcia, é possível, Márcia, objetos como bonecos receberem esse astral, essa energia, esse espírito mesmo. e realmente poderem se mexer? Completamente sim, a resposta é sim. Pode ser um filme, mas isso pode acontecer na vida real. Ou seja, a boneca, ela é tomada, digamos assim, de uma alma satânica que brinca, que mexe na boneca, que põe ela para cá, que põe ela para lá, que faz ela assustar as pessoas, enfim. Ele usa a boneca como polo para estar na terra, mas atrás da boneca tem um bicho horroroso trabalhando com as energias de todo mundo na casa. Então é tranquilamente verdadeiro isso. Certo. Sabe que a Márcia, inclusive, tinha recomendado, porque o Nélio estava com tanto medo, mas tanto medo de ir até esse museu americano atrás da verdadeira Annabelle, porque já tinha acontecido algumas coisas com outros repórteres que lá estiveram, né? Que ele pediu para que a gente falasse com a Márcia e desse alguma coisa de proteção para ele. E aí você recomendou orações, mas o esparadrapo no umbigo também, era isso? Que ele usou. Por exemplo, porque assim, pelo nosso plexo solar, pelo nosso umbigo, nós perdemos uma energia chamada ectoplasma, que mortos ou almas em geral nos veem por aqui. Tá. Então dá licença, eu não quero ser visto hoje. Fecha teu umbiguinho, deixa seu plexo solar bem fechadinho. Basta dizer que muita religião usa uma faixa no umbigo, né? É verdade. Então, fecha ele com os esparadrapozinho e vai num lugar terrível desse que você, no mínimo, não vai sofrer tanto. Tá, é uma proteção. E as orações, já ela vai explicar tudo sobre o que você deve fazer no dia de finados. Domingo é finados, né? Márcia Fernandes, como é que se comporta espiritualmente num dia de finados? Pois é, dia de finados, para quem acredita na reencarnação, é um dia até de estar com as pessoas queridas, é um dia de homenageá-las. Basta dizer que, assim, o catolicismo, o dia de todos os santos é dia dos mortos santificados. Que é o dia e o dia de finados é dos não santificados. Então amanhã é legal também das pessoas acenderem uma velinha para todos os santos e pedirem energias, para que sejam felizes. Enfim, deve ir ao cemitério com roupa clara. Deve entrar no cemitério, antes de entrar, bater com a mão direita, sim, 3 vezes, pedindo licença para as almas que ali moram, para que a gente entre. Vá direto à capela, orar um Pai Nosso. Depois da capela, vá ao túmulo, pode acender uma velinha. Eu trouxe a planta, que é a planta certa, porque é o crisântemo branco, porque ele representa São Lázaro. E São Lázaro é que cuida dos desencarnados. Então a gente vai homenagear os nossos entes queridos com o crisântemo. O crisântemo branco, assim, na verdade. E é assim que funciona. É sair de costas, sim, para que as almas ruins não te acompanhem e simplesmente ir embora orando Pai Nosso. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lordelo, mais uma vez. Super beijo para vocês. Tchau, tchau.